boas práticas de gestão dependem do conhecimento e da aplicação da legislação educacional no cotidiano escolar. Quais são os atos que regulam a escola? Como devem ser os registros da vida escolar do aluno? Qual a relação do regimento escolar com os demais documentos da escola? E o PPP? O que tem a ver com isso? Há algum tempo, a função do gestor, do diretor de escola, ela não era tão exigente no que tange ao cumprimento da legislação. À medida que os anos foram se passando, sobretudo a partir da crescente legislação no âmbito da administração pública, tem, por consequência, estendido uma atenção maior aos gestores de escolas, um obedecimento estrito ao que determina a legislação. A importância da equipe gestora em conhecer amplamente a legislação a que se submete é essencial, uma vez que não se trata do gestor conduzir a escola e obedecer a legislação, mas o gestor e sua equipe, de equipe pedagógica, direção auxiliar, enfim, o setor administrativo da escola, precisa conhecer a legislação porque somos todos submetidos a ela e o seu fiel cumprimento acarreta na essencial qualidade da prestação do serviço. Já que toda a comunidade a ela é submetido, nada mais essencial do que essa construção parta dessa mesma coletividade. Então há uma necessidade de um envolvimento de toda a estrutura que envolve a escola, seja o ambiente dos discentes, dos docentes, enfim, funcionários, todos aqueles que porventura venham ser atingidos pelo regimento devem necessariamente conhecê-lo e participar das suas alterações odiernas que se fazem necessárias aí no decorrer da vida de uma escola. A experiência que aos poucos nós vamos adquirindo ao longo do tempo diz que algumas regras seriam importantes do gestor ter em mente desde o seu primeiro momento na escola. A primeira delas é que a legislação não está para atrapalhar a vida do gestor, mas a legislação existe para resguardá-lo, resguardar a sua lisura profissional, a sua ética, enfim. A primeira dica que nós poderíamos sugerir aos novos gestores é que cumpra fielmente a legislação. Ela, uma vez sendo cumprida, o diretor não vai ter qualquer dificuldade. Um segundo apontamento que se faz necessário é que o gestor não tenha medo de registrar todos os acontecimentos que envolvam a sua ação. Desde uma conversa, uma orientação ao estudante, um atendimento dos pais, uma orientação a algum profissional que porventura não tenha cumprido com o previsto, por exemplo, no seu planejamento, ou que tenha cometido algum ato falho, somos humanos, estamos sujeitos a isso, mas que o gestor faça registro dessas ações, porque mais cedo ou mais tarde ele vai precisar. E na hora que ele precisar, se ele não tiver o registro, ele perde o respaldo. Consequentemente, a legislação lhe obrigará a assumir o ônus de eventualmente não ter realizado o registro. E por fim, uma última dica que a gente dá é que delegue sempre atribuições, distribua o poder decisório. Não pode o gestor imaginar que por ser ele diretor, por ter conquistado o direito de gerir uma escola que representa uma comunidade, produto do voto, isso lhe atribua o poder de decidir sobre as coisas. De maneira alguma. Deverá sempre o gestor procurar cada vez mais legitimar a sua ação. Qual é o caminho dessa legitimação? Ouvir os participantes. Toda decisão ela tem que ser coletiva. Se ele tem um projeto, alguma coisa, ele tem que dizer isso para mais pessoas, ouvir o seu colegiado, ouvir sua equipe de pedagogas, ouvir os alunos. Então, está sempre aberto para orientações, para críticas, que não são poucas. Então, se o gestor seguir essa tríade, ele não vai ter qualquer dificuldade e vai pegar um gosto muito maior pela função do gestor de uma escola. Todas as instituições de ensino estão sujeitas à legislação escolar. Então, uma instituição, para poder funcionar, ela precisa receber um ato de credenciamento da Secretaria de Estado da Educação. Então, tudo que vai funcionar dentro dessa instituição precisa de um ato autorizatório. Todos os cursos devem ser autorizados pela Secretaria.
Então, a gente credencia uma instituição para ela poder funcionar, a gente autoriza os cursos que ela vai ofertar para a comunidade. Toda instituição de ensino tem o seu representante legal. No caso das nossas instituições, por exemplo, do Estado, é o diretor, né? O diretor é o representante da instituição de ensino. Ele é o responsável por todos os atos daquela escola. Ele é o responsável por manter todas as ofertas em dia perante o sistema. Então, é ele que vai pedir os processos de autorização de curso, de renovação da autorização, de reconhecimento de curso. Então, ele é o responsável por deixar os atos da instituição em dia. Ele não pode deixar atrasar esses atos. Por quê? Quando ele deixa atrasar os atos, quando a instituição fica com os atos atrasados, ela é considerada irregular. E isso é passível de sanção pela legislação. Então, desde uma aplicação de uma sanção até a cessação da instituição de ensino. Olha, uma instituição de ensino, para poder funcionar, para pedir poder o credenciamento, para pedir autorização de curso, ela tem que ter o seu projeto político-pedagógico, né? É uma pedagógica da escola, digamos assim. Tudo que a escola se propõe fazer deve estar descrito no seu projeto político-pedagógico. E o regimento escolar é o que valida esse projeto político-pedagógico. Ele é muito importante, ele é analisado pelo Núcleo Regional de Educação, aprovado por um ato administrativo da chefia do Núcleo Regional de Educação. É ele que garante a legalidade de tudo que acontece dentro da escola. Todos esses documentos devem ser construídos coletivamente. A importância do regimento, para quê? Para que todo mundo tenha ciência do que compõe o regimento, daquilo que está no regimento. Então, o papel da direção, de novo, é importante no juntar, no agrupar o coletivo, na interação da comunidade para poder trabalhar no regimento escolar. Cada modalidade de ensino tem uma legislação própria e específica, mas normalmente os prazos concedidos variam de 1 a 10 anos, dependendo das condições de infraestrutura, pedagógica, administrativa da instituição como um todo. Essa é a dica, a importância da legislação, do conhecimento da legislação e do cumprimento da legislação para que nunca o nosso aluno seja prejudicado por causa disso. Então, gestor, percebeu como suas ações e decisões devem estar amparadas na legislação educacional? Até o próximo programa. O diretor, quando ele recebe uma resolução da Secretaria de Estado, ele recebe lá com um prazo e ele deve atentar para esse prazo. Por quê? Um ato vencido não sai documentação escolar de aluno. Então, às vezes, um aluno passa no vestibular, faz um exame de final de ano e não pode receber o seu documento porque o sistema não emite documentação escolar de aluno se o prazo do ato das ofertas da instituição não estão em dia, não estão dentro do prazo de vigência. Então, isso é fundamental.